Olá, meus amigos, boa tarde. Aqui estamos chegando mais uma vez para mais um estudo, mais um momento de reflexões do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. E por isso agradecemos, em primeiro lugar e acima de tudo, a Deus. Temos que constantemente lembrarmos de agradecer a Deus, em especial pela vida. Este belíssimo patrimônio, este maior patrimônio que nós temos como concessão divina, chamada vida. Agradecemos a Jesus de Nazaré por esses belíssimos ensinamentos que ele nos deixou. Agradecemos aos espíritos amigos pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre têm nos dispensado. Agradecemos a todos os companheiros que têm nos acompanhado ao longo desses dias, nestas nossas reflexões, nestes nossos momentos de estudos. Muito obrigado a todos. E hoje estamos chegando aqui mais uma vez, dia 4 de maio de 2020, neste início de tarde, para estudarmos um pouco mais. Neste momento trouxemos para os nossos estudos, as nossas reflexões do livro Agenda Cristã, dando continuidade a estes estudos, o capítulo 30. Chegamos aqui no 30º capítulo, onde André Luiz nos traz aqui grandes reflexões sobre a pressa. Por que usarmos constantemente deste subterfúgio, desta válvula de escape que nós conhecemos como pressa, para às vezes resolvermos as coisas, às vezes ficarmos livres das coisas e principalmente das pessoas? Por que agirmos com pressa? Como se diz naquele ditado popular, a pressa é inimiga da perfeição. E como observamos, a natureza não tem pressa. Mas é lógico que também nós temos que ter em mente, da mesma forma que André Luiz aqui nos fala sobre a pressa, ele nos fala que nós temos que ter calma, mas nem tão calmo que se afogue em preguiça. Então, essa questão de pressa, ou de não pressa, ou de calma, ou de muita calma, temos que encontrar o ponto de equilíbrio para utilizarmos corretamente este belíssimo patrimônio que nós temos à nossa disposição, que não é nosso também, mas usando corretamente o tempo. Então aqui ele começa dizendo da seguinte maneira: evite a impaciência. Nesses últimos dias, constantemente as lições que temos trazido fala sempre desta mesma coisa, batendo nesta mesma tecla sobre impaciência, sobre a necessidade de mantermos a calma. E aqui mais uma vez ele nos fala: evite a impaciência. Por que ele fala isto? Para evitarmos a impaciência, não agirmos desesperadamente nos momentos onde exige calma e paciência, porque nós já vivemos séculos incontáveis e estamos diante de milênios sem fim. Nós temos a eternidade pela frente. Já vivemos, como ele nos fala aqui, séculos incontáveis. Desde a nossa criação, como nós encontramos naquela simbologia lá na Gênese de mosaica, lá do Pentateuco mosaico, o primeiro livro, a Gênese, quando ele nos fala que recebemos o sopro divino, saímos ali do pó da terra e recebemos o sopro divino. Desde quando nós recebemos aquele sopro divino, aquele sopro de vida, quando nós surgimos para a vida como seres, como individualidades que nós hoje conhecemos como alma ou espírito, ganhamos uma identidade, nós temos a eternidade pela frente e não sabemos quando ganhamos esta identidade, porque se perde na noite do tempo, nas noites do tempo. Não sabemos quando foi que isto aconteceu, mas sabemos que um dia
recebemos esta concessão divina, esse sopro de vida. E aí ele nos diz sobre esta necessidade de não usarmos da impaciência. Guarde a calma. No outro capítulo, no outro parágrafo, quer dizer, ele nos fala para guardarmos a calma. Fuja, porém, a ociosidade, como quem reconhece o decisivo valor do minuto. Então aqui ele nos fala para mantermos a calma, mas não aquela calma ociosa, aquela calma operante. Ele nos diz aqui, reconhecendo o valor decisivo de cada minuto na nossa vida. E aí trouxemos aqui, lembramos de uma história, de um pensamento que aqui ele não tem uma autoria, desconhece o autor, um pensamento sobre o tempo, onde o autor deste pensamento, de uma forma sábia, colocou o tempo como sendo uma conta corrente. Eu creio que muitos companheiros já conhecem essa história, já conhecem este pensamento, mas é que este pensamento, contribuindo com isto que André Luiz nos fala para aproveitarmos o valor decisivo de cada minuto, então este pensamento nos diz o seguinte. Vamos ler aqui de uma forma rápida sobre ele. Imagine que você tenha uma conta corrente no banco e a cada manhã você acorde com um saldo de R$ 86.400. Só que não é permitido transferir o saldo para o dia seguinte. É uma conta bem diferente das nossas contas bancárias, porque o saldo positivo ou negativo vão se transferindo, ou vai se transferindo, dependendo de positivo ou negativo, vai se transferindo para os dias seguintes. Nesta conta simbólica, o saldo não tem permissão para ser transferido. Aí ele diz, só que não é permitido para transferir para o dia seguinte. Todas as noites, o seu saldo é zerado, mesmo que você não tenha conseguido gastá-lo corretamente, principalmente durante o dia. O que você faz? Ou o que você faria com uma conta desta? Você irá gastar cada centavo, é claro. Então aqui ele nos afirma que se recebêssemos uma conta desta, iríamos providenciar meios para gastarmos cada centavo. Mas sabemos que se isso acontecesse com o valor deste, ia chegar um ponto em que não iríamos ter condições de gastá-lo. Aí ele diz ainda, você irá gastar cada centavo. Todos nós somos clientes deste banco que estamos falando. Então aqui ele afirma que todos nós somos clientes deste banco, que a cada início de dia recebe este saldo. Só porque este banco é um banco diferente. Este banco chama-se Tempo. É o banco do tempo. Todas as manhãs, a 1 segundo de cada dia, quando zera e o cronômetro começa uma nova contagem de 24 horas, a 0 hora e 1 segundo, nós recebemos um novo crédito todas as manhãs, é creditado para cada um de nós, só que não em reais, 86.400 segundos, que é a quantidade de segundos que nós temos à nossa disposição em um dia de 24 horas no nosso cronômetro. E aí ele diz, todas as noites o saldo é debitado como perda. Então todas as noites faz-se um débito daquilo que nós não usarmos corretamente como perda. Não é permitido acumular este saldo para o dia seguinte. Todas as manhãs a sua conta é reinicializada e todas as noites as sobras do dia se evaporam. É por isto que aquele termo que nós usamos de perder o tempo está incorreto. Não é perder o tempo, é utilizar incorretamente o tempo. E aí ele diz que este tempo que se evapora, que não utilizamos corretamente, não volta
Jamais. Você precisa gastar vivendo o presente, o seu depósito diário. Invista, então, no que for melhor, na saúde, na felicidade e no sucesso, principalmente espiritual. O relógio está correndo. Faça o melhor para o seu dia a dia. Lembre-se, o tempo não espera por ninguém. Ontem é história. O amanhã é um mistério. O hoje é uma dádiva. Por isto é chamado presente. Então é por isto que é chamado presente. Então que possamos utilizar corretamente este banco da vida, este banco do tempo, com esses valores que são creditados todos os dias, usando este saldo até o último segundo de cada dia, investindo corretamente para o nosso aperfeiçoamento. Aí voltamos aqui a André Luiz, onde ele segue dizendo sobre estas respostas à pressa. Semeie o amor. Aqui ele nos chama atenção para a necessidade de fazermos boa semeadura, que é a semeadura no campo do amor. Pense no devotamento daquele que nos ama desde o princípio. Pensemos no devotamento de Deus, que nos criou por amor e que nos criou para amar e que nos ama infinitamente desde um princípio de tudo. Guarde o equilíbrio. Guarde o equilíbrio. Então precisamos achar esse chamado ponto de equilíbrio e guardarmos esse equilíbrio nas nossas atitudes do dia a dia, por menores que sejam as nossas atitudes, com equilíbrio constantemente, porque paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento na criação divina. Então paixões e desejos desenfreados são forças de arrastamento. Só que, conforme dizem os espíritos amigos, quando Kardec questionou sobre estes arrastamentos, se eles são irresistíveis, eles falaram que não, vai depender da nossa força de vontade. E aí ele diz ainda, cultive a confiança. Independentemente do momento em que nós nos encontrarmos, que em muitas situações nós podemos até enxergar como desesperador, mas aqui ele nos fala que devemos nos esforçar constantemente para cultivarmos a confiança. O sol reaparecerá amanhã no horizonte e a paisagem será diferente. Então hoje, se está nebuloso o nosso horizonte, tenhamos confiança em Deus, mantenhamos a confiança em Deus, porque amanhã o sol renascerá no horizonte e tudo será diferente. E aí ele acrescenta ainda, intensifique o próprio esforço. Intensifique o próprio esforço. Assim como Jesus nos fala, fazei esforços. Fazei esforços constantemente para entrar pela porta estreita, que é a chamada porta da iluminação. E aí ele acrescenta ainda dizendo, a sua vida será o que você fizer dela. Então, a nossa vida será exatamente aquilo que fizermos dela. Então, precisamos intensificar constantemente os nossos esforços, um dia após o outro, intensificando esses esforços, para que possamos fazer o melhor pela nossa vida e para a nossa vida, transformando-a verdadeiramente num paraíso. Estimule a solidariedade. Exatamente por isto e para isto nós estamos vivendo e vivenciando este momento de transtorno na nossa vida, que hoje nós conhecemos como pandemia causada pelo coronavírus, para aprendermos o valor da solidariedade, estimarmos o valor da solidariedade, porque você precisa, ou melhor, você não poderá viver sem o auxílio dos outros. Mesmo que os outros, na maioria dos casos, ou em muitas vezes, possam até viver sem nós, ou achar que vivem sem nós. Mas nós precisamos, nós dependemos dos outros. Imaginemos, como já falamos algumas vezes, o prato de refeição para aqueles que já almoçaram hoje, eu creio que a maioria, neste horário,
quando estamos gravando esta mensagem, esta reflexão, às 13h15, todos já tenham almoçado, a maioria já tenham almoçado, nós refletimos no momento da nossa refeição, no momento do nosso almoço, no momento que estamos nos alimentando, ou vestindo uma roupa, ou um calçado, ou usando um objeto qualquer, a trajetória que esse objeto fez até chegar em nossas mãos, até a comida chegar no nosso prato, o trabalho enorme de solidariedade, de cooperação de uma criatura para com as outras. Precisamos pensar, refletir e fazermos preces para e por estes companheiros que nos auxiliam sem serem vistos, sem nós nos lembrarmos deles. E aí ele diz ainda, experimente a solidão de quando em quando. Jesus esteve sozinho nos momentos cruciais de sua passagem pela terra. Então aqui ele nos fala que a solidão, quando vivida e vivenciada de uma forma sábia, ela é boa para refletirmos sobre a vida, o direcionamento da nossa vida, naquele momento ali que estamos nós conosco mesmo, para escolhermos melhor, mais calmamente, os caminhos por onde devemos trilhar com maior segurança. E aí, por último, encerrando aqui, ele diz, dê movimento construtivo às suas horas. Dê movimento construtivo. Não converta, no entanto, a existência numa torre de Babel. Então, aqui ele fala para movimento construtivo, mas, ao mesmo tempo, tendo aquele cuidado de este movimento não ser excessivo, seja de uma forma controlada, de uma forma tranquila, paciente, de uma forma calma, com prudência, dentro dos limites traçados pela nossa consciência, e renda culto à paz. Por último, ele diz, renda culto à paz, renda culto fiel à paz, não se esqueça, todavia, de que você jamais viverá tranquilo sem dar paz aos outros que pisam seu caminho. Então aqui ele fala, ele nos lembra que não é possível nos acharmos em paz, com a nossa consciência completamente em paz, se nós estamos causando transtornos às outras pessoas. Temos que semear a paz pelos caminhos por onde pisarmos, por onde trilharmos, deixando essa trilha de paz àqueles outros companheiros que vierem após nós. Que possamos refletir sobre isto, igual ele nos fala, só relembrando nesta lição, sobre evitar a impaciência, guardar a calma, semear o amor, guardar o equilíbrio, cultivar a confiança, intensificar o nosso esforço de transformação, estimar a solidariedade, experimentar a solidão sabiamente, dar movimento construtivo às nossas horas e, por último, render culto fiel à paz. Reflitamos, meus irmãos, reflitamos sobre isto que André Luiz nos fala e nos esforcemos em nos tornarmos pessoas melhores. Paz a todos nós, uma boa tarde e até a próxima oportunidade, se assim o Pai nos permitir. Paz aos nossos corações.